Boa noite, pessoal. O áudio tá ok, Roberto? Beleza.
Boa noite a todos, todas. É um prazer recebê-los aqui para esse nosso segundo momento formativo. Hoje, com a segunda etapa do curso Pecuária Leiteira, ministrado pelo professor André, que vai nos conduzir esse momento riquíssimo de informações e da busca do conhecimento. Um agradecimento já antecipadamente aos nossos companheiros, professores, pedagogos que estão aqui, aos estudantes, às famílias e também aos convidados. Se sintam muito bem acolhidos neste segundo momento de enriquecimento da nossa vida profissional e também da Constituição enquanto ser. A nossa diretora acabou de mandar uma mensagem que ela teve que passar na superintendência e deve chegar um pouco tarde em casa e pediu desculpa por não estar aqui agora nesse momento. Mas nós fizemos a abertura na última terça-feira com o primeiro momento e hoje nós vamos fazer os combinados e no final a gente abre o debate, abre o áudio para então, as perguntas e os questionamentos em relação ao tema de hoje. Então, o áudio está baixo? O Matheus colocou aí que o áudio está baixo? Para mim aqui eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem, André? O pessoal aí. Melhorou um pouco aí? Estou escutando bem, Claudinho. Tá, mas é isso. Então, assim, diante, né, de toda a nossa expectativa, o que nos interessa é ouvir o professor, ouvir aquilo que ele tem para nos fornecer hoje. Então, André, a palavra é sua. Ok, meu amigo. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Deixa eu só colocar aqui para apresentar, para a gente poder dar continuidade ao nosso curso. Apareceu certinho aí? Sim, apareceu, tá tudo certo. Beleza. Então, dando continuidade, né? Primeiramente, aí, boa noite a todos. É um prazer aqui estar dando continuidade ao nosso segundo dia do curso, né, do nosso minicurso sobre bovinocultura leiteira. Então, lembrando que no nosso primeiro dia de curso, nós abordamos aspectos a respeito da panorama da bovinocultura leiteira no Brasil e no mundo, e demos um foco aí, né, um foco principal na questão do Espírito Santo. Agora, nós vamos tratar de temas mais voltados para a prática do dia a dia envolvendo atividades leiteiras. E dentro desses aspectos mais práticos, nós vamos tratar agora dos sistemas de produção que são envolvidos dentro de atividades leiteiras. Então, o que seria esses sistemas de produção? Como eu falei com vocês, o manejo, a gestão de propriedades rurais, não existe receita de bolo. Cada propriedade ela vai ter as suas especificidades e as suas características. Características essas que são muito importantes na tomada de decisão por parte do produtor para ver realmente qual o melhor sistema de produção se adapta ou se adeque às suas condições. Por isso que é tão importante nós conhecermos esses sistemas de produção
para entender realmente quais seriam as possibilidades de aplicação dentro das nossas propriedades. Então, lembrando que desde os tempos aí mais antigos, né, o ser humano ele já trabalha com a domesticação de animais, principalmente animais ruminantes. Existem achados arqueológicos de pinturas egípcias, né, ali do Egito Antigo, que já demonstram que o quê? Que já naquele período, os egípcios eles já tinham os bovinos como animais domesticados. Inclusive, só a nível de curiosidade, dentro daquela sociedade antiga, o que acontecia? Era um tipo de sociedade politeísta, que acreditava em vários deuses ou divindades. E os bovinos, para aquela sociedade, era tão importante que eles eram considerados deuses. O boi Apis é um exemplo onde a gente pode estar constatando a importância desses animais já para essas civilizações antigas. Então, ao longo do processo de domesticação, o homem, o ser humano, ele tem procurado obter, através desses animais, produtos importantes para a sua utilização, seja a carne, seja o couro e o leite, que é o foco principal aí do nosso curso. E lembrando que quando a gente fala de produção de leite, não somente vacas produzem leites que podem ser utilizados como alimentos, né? Nós temos alguns animais que têm uma importância leiteira muito grande, não só no Brasil, como no mundo. Então, a nível de Brasil, além das vacas, nós temos outro grande ruminante muito importante na produção de leite, que são os bubalinos, os búfalos. Então, inclusive, tem sido em algumas regiões, uma atividade que tem crescido muito. Para vocês terem ideia, aqui em Linhares nós temos uma propriedade que possui um plantel, um rebanho com mais de 500 animais, né? E é um animal que produz um leite muito interessante, porque ele tem um teor de gordura mais alto, e teores de gorduras mais altos no leite são importantes para que você possa produzir derivados lácteos. Além disso, nós temos 2 animais muito importantes na produção de leite, que são os pequenos ruminantes, onde nós temos os ovinos e os caprinos, né? Dentro dos ovinos, nós temos as ovelhas, que produzem um leite também de bastante qualidade, embora não possa ser consumido pelo ser humano, ele não é consumido de maneira in natura, devido também ao seu alto teor de gordura, mas muito utilizado na produção, principalmente daqueles produtos derivados lácteos. Inclusive, o leite de ovelhas, eles são considerados os leites que produzem os queijos mais finos e os melhores queijos do mundo. E, além disso, nós temos também as cabras, que são pequenos ruminantes, que produzem um leite de excelente qualidade. Este, além de ser utilizado para a produção de derivados lácteos, são utilizados também para o consumo in natura, principalmente para aquelas pessoas que têm alergia a uma proteína bastante presente no leite de vaca, que é a beta-taurina. Então, crianças ou adultos que têm alergia a essa proteína, eles podem estar consumindo leite de cabra, porque é um leite realmente com teor de proteína menor dessa beta-taurina, não causando processos alérgicos tão grandes como acontece, por exemplo, com leites provenientes de vacas. Então, isso tudo que eu estou falando aqui é para demonstrar realmente que a importância
da atividade envolvendo a produção leiteira, ela é muito importante, não só em nosso país, como no mundo. E lembrando que o leite, nós já chegamos a comentar sobre ele na nossa primeira aula, ele é um leite o quê? Indispensável para populações. Nós vimos a série de benefícios que ele traz, e principalmente para crianças e idosas, sendo um produto, portanto, consumido em todo o mundo. Quando a gente fala de sistemas que envolvem a produção leiteira, trabalhando com vacas, nós temos que entender que, ao longo do nosso planeta, em todo o nosso planeta, o que acontece? Produz leite em grande parte do mundo, sendo esses sistemas, ou essas produções, submetidos aos mais diferentes tipos de sistemas de criação. Vai muito, como eu falei com vocês, das condições, tanto locais, quanto com características também de clima, de solo e de espaço disponível na criação desses animais. Por isso que eu falo que a escolha do sistema de produção, ela é muito importante, por quê? Porque ele tem que refletir realmente um sistema que ele seja e esteja adequado às condições em que a minha propriedade consiga oferecer. Então, eu posso ter sistemas de criação mais extensivos, como, por exemplo, nessa foto, onde a gente trabalha com áreas mais amplas, áreas maiores, principalmente trabalhando com animais a pasto, como eu posso ter tipos de sistemas onde eu trabalho com esses animais de maneira mais intensificada ou confinada. Lembrando que a escolha depende realmente das condições de cada propriedade, de cada produtor. Então, cada fazenda, ela tem e pode definir seu próprio sistema de produção, dependendo de N fatores. Lembrando que a avaliação destes fatores, elas são extremamente importantes para que eu possa fazer um planejamento bem feito e dentro deste planejamento, fazer a escolha correta de qual seria realmente o sistema mais adequado para a minha propriedade. Então, quais seriam alguns fatores importantes de serem avaliados na escolha do sistema de produção? A topografia da região, será que influencia? Muito, né? Nós temos áreas aqui disponíveis em nossa região que são mais planas, outras áreas tendem a ser mais declivosas, como acontece, por exemplo, aí na região de Vila Pavão, Ecoporanga. Já aqui mais próximo a mim, aqui próximo a São Mateus e a Conceição da Barra, que são regiões mais próximas ao litoral, é muito comum nós nos depararmos com o quê? Com regiões mais planas. Além disso, a fertilidade do nosso solo é um aspecto importante? Sim. Nós já vimos aí no curso que ocorre a toda quinta-feira a importância do quê? Da fertilidade do nosso solo dentro dos nossos sistemas. Daí a importância de trabalharmos com análises de solo para que a gente possa realmente conhecer quais são as propriedades químicas, físicas e biológicas presentes no solo da nossa propriedade. De acordo com as propriedades físicas, químicas e microbiológicas presentes no solo, eu posso, por exemplo, escolher qual seria, por exemplo, a melhor forrageira a estar sendo utilizada nas nossas pastagens. Se eu vou trabalhar com forrageiras de mais baixa fertilidade, de média exigência em fertilidade,
ou mais alta fertilidade. Lembrando que, muitas vezes, se eu quero trabalhar com forrageiras de maior potencial de produção e mais exigente em fertilidade, eu tenho que ficar atento ao processo de quê? De reposição desses nutrientes, na medida que eu trabalho com reposição de nutrientes via adubação, eu consigo fornecer todos aqueles nutrientes necessários para que a minha pastagem ela possa se estabelecer e se desenvolver de maneira correta. Um outro aspecto muito importante dentro da questão da topografia e do relevo diz respeito ao quê? A condição de drenagem presente na minha área. Eu trabalho com áreas mais secas ou estou querendo trabalhar com atividade leiteira em área mais sujeito ao alagamento? Tem como eu trabalhar em áreas mais sujeitas ao alagamento? Até tem, mas é lógico que a escolha da forrageira que vai se adaptar àquele sistema é totalmente diferente da forrageira, né, do capim, que vai ser utilizado em áreas que não são sujeitas ao alagamento. As pastagens, nós já falamos da importância delas dentro do sistema de produção animal em nosso país, né? São tipos de condições, né, que nos tornam realmente bastante competitivos a nível mundial e que têm uma contribuição muito importante, pois auxiliam em diminuir o custo de produção da nossa atividade leiteira, mas desde que elas sejam o quê? Bem manejadas. E muitas vezes, o que nós temos observado? Que as nossas pastagens elas não estão sendo manejadas da maneira como deveriam ser, uma vez que 80% das nossas pastagens encontram-se com algum nível de degradação. Inclusive, eu já até adiantei para vocês, né, que esse tema, manejo de pastagens e produção de volumosos, ele vai ser importante, por quê? Porque ele vai ser alvo de um próximo minicurso que nós vamos estar realizando aí no segundo semestre. O outro aspecto importante diz respeito à escolha dos animais que eu irei trabalhar dentro do meu sistema. Então, de acordo com as condições da minha propriedade, de acordo com as condições das minhas pastagens ou das instalações disponíveis, ou do meu poder de investimento, eu consigo definir qual é a categoria de animal que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com animais que produzem mais leite, que tem uma produção média ou uma produção mais baixa. Muitas vezes, conhecendo os aspectos que envolvem o meu poder de investimento e a qualidade e produção das minhas pastagens, eu consigo definir quais seriam os melhores animais a serem inseridos dentro do meu sistema. Lembrando que o clima também ele tem uma importância muito grande, uma vez que quando nós trabalhamos com animais leiteiros, com vacas leiteiras, nós temos raças mais adaptadas a clima tropical e raças mais adaptadas a quê? A climas tropicais. Daí a importância de nós trabalharmos com esses tipos de sistema. Então, a definição de qual raça vai ser utilizada, ela joga diretamente com as condições de clima. Ah, eu quero trabalhar com gado holandês dentro do meu sistema na condição tropical. Eu posso? Eu até posso. Agora, o custo que eu vou ter relacionado a maior gasto com instalações e maior gasto com a ambiência é muito maior do que quando eu trabalho com esses animais em climas mais temperados, como, por exemplo, em regiões presentes no sul do Brasil. Quando eu trabalho com animais mais adaptados às nossas condições, o que acontece? O custo que eu tenho relacionado à
ambiência e as instalações, ele tende a ser mais reduzido. E não só isso, né? Animais mais adaptados às nossas condições, eles têm muito menos problema com parasitas, como, por exemplo, carrapatos, mosca do chifre, mosca do estábulo, verminoses, do que aqueles animais mais adaptados a clima temperado. Então, já deu para vocês perceberem que a escolha do sistema de produção, ela envolve uma série de fatores. Fatores esses que são muito importantes de serem avaliados da maneira correta, para que eu não possa ter susto lá na frente do meu sistema. E muitas vezes esse susto, dependendo do tombo que o produtor pode levar, pode tornar a atividade inviabilizada. Ou seja, o sistema entrar em colapso. Quando eu trabalho com gestão de propriedades leiteiras, muitas vezes a gente acha que produzir leite é algo simples e complexo. Basta a gente dar uma olhada nesse slide aí que nós vamos entender que não. Olha a série de fatores que envolve um sistema de produção leiteira. Por isso que eu sempre falo que o planejamento ele deve ocorrer de maneira correta, para evitar problemas no futuro. Então, dentro de uma atividade de produção de leite, dentro de uma gestão correta de uma atividade leiteira, alguns fatores são essenciais. Alguns deles nós já até chegamos a comentar. A importância do clima. Então, a nossa região ela é uma região mais voltada para o clima tropical ou mais voltada para uma região mais temperada ou subtropical, como ocorre, por exemplo, no sul do Brasil. Nas nossas regiões, nós temos problemas de sazonalidade climática. Por exemplo, eu já adianto que aqui no Espírito Santo, sim. Nós temos uma época de chuva bem definida, que vai ali de final de outubro, o começo de novembro, até março, e temos uma época de seca, onde a incidência de chuva é menor, que tende aí de abril até ali começo de outubro, ou final de setembro. Isso já nos traz uma característica importante. Se eu trabalho com sistemas de produção a pasto, o que vai acontecer? Durante essa época do ano marcada como uma época mais seca, a produção da minha pastagem e o valor nutricional dela não vai estar igual o que acontece, por exemplo, no período de chuva. Consequentemente, eu tenho que o quê? Para que eu possa manter a minha produção leiteira ao longo do ano, ou seja, produzir leite o ano inteiro, eu tenho que suplementar esses animais a fim de atender às suas exigências nutricionais. Na medida que essas exigências nutricionais não são supridas, o que tende a acontecer? Esses animais eles não conseguem manter uma produção de leite satisfatória, ou muitas vezes a produção ela vai ficar comprometida. Daí a importância de trabalharmos com suplementação, ou seja, nos prepararmos durante o período chuvoso para oferecer suplementos, principalmente volumosos, como silagem, feno, cana-de-açúcar, um sal mais rico em proteína, maior gasto com concentrados, principalmente proteicos e energéticos, a fim de atender às exigências nutricionais daqueles animais. Por exemplo, na região sul do país, o que tende a acontecer? Esta questão de sazonalidade climática com relação à chuva, ela acontece de uma maneira muito menos pronunciada do que acontece aqui. Lá na região sul, geralmente a gente tem as chuvas distribuídas de maneira mais regular ao longo do ano. Então, eu não tenho muitas vezes que me preocupar
né, com a questão da chuva, e sim com temperaturas muito baixas no inverno e também com menor radiação solar. Além disso, existem algumas regiões onde nós temos problema com geada, que é um problema muito sério, né? Acontece muito problema com geada em nosso país, principalmente no sul do país, ali no sul de Minas, São Paulo, que dependendo do grau de severidade dessas geadas, muitas vezes fazem com que a nossa produção de pastagem ela ainda caia de maneira muito significativa. Então, o clima ele é muito importante. Além disso, a área, conhecer a nossa área, onde nós iremos trabalhar com esse sistema de produção, ele é muito importante, né? Nós temos que conhecer aspectos que envolvam a topografia do terreno, a declividade, se é uma área menos declivosa ou mais declivosa. Tem como eu trabalhar nas duas? Sim. Agora, lógico que dependendo da condição de topografia, eu tenho que tomar algumas medidas que em outros tipos de situações eu não teria que tomar. É conhecer a fertilidade do nosso solo, nós já comentamos. Se é uma área, né, que ela possibilita a drenagem, né, que ela não alaga durante algumas épocas do ano. As pastagens disponíveis na minha propriedade, se já são pastagens formadas, antigas, se são pastagens que vão ser implantadas, isso tudo são fatores importantes. Além disso, quais seriam as culturas forrageiras mais apropriadas para eu poder trabalhar dentro do meu sistema? Eu vou trabalhar somente com um tipo de pastagem ou vou trabalhar com pastagens diferentes? Eu vou produzir milho durante o período chuvoso para produzir silagem, para suplementar meus animais durante o inverno? Eu vou ter uma capineira de cana para poder utilizar durante o período, né, da seca? Ou eu vou preparar feno? Todos esses aí são fatores importantes que devem ser tomados. Além disso, nós já vimos que o clima é muito importante, a área que eu vou utilizar e agora fatores relacionados ao manejo da minha propriedade. Então, eu vou estar trabalhando com melhoramento genético do meu plantel, do meu rebanho. Existem várias formas de eu poder trabalhar com melhoramento. Eu vou trabalhar com inseminação artificial ou eu vou trabalhar com um touro dentro do meu sistema, um reprodutor, onde eu posso trabalhar com estação de monta ou, muitas vezes, trabalhar com monta natural ou controlada. Vai muito das características do produtor. Existem alguns produtores que acham interessante adquirir sêmen para poder trabalhar com inseminação artificial. É um processo interessante? Sim, porque muitas vezes eu consigo colocar, aprimorar a genética do meu plantel, do meu rebanho, com animais geneticamente superiores. Consequentemente, os descendentes desses animais podem ser animais que venham a produzir mais leite. Agora, para isso, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter mão de obra capacitada dentro da minha propriedade para que possa fazer uma inseminação artificial bem feita, para que possa detectar o cio e o melhor momento de realizar essa inseminação. Fatos que muitas vezes são desconsiderados quando eu trabalho com reprodutor dentro da propriedade, né? Seja num processo de monta natural ou em monta controlada. Então, a mão de obra, muitas vezes, ela tem que ser mais capacitada quando eu trabalho com programas de inseminação. Não que quando eu trabalho com a monta controlada, não seja, mas muitas vezes os cuidados que eu tenho que ter é maior quando eu trabalho com inseminação artificial. Aspectos que envolvam o aspecto sanitário, da sanidade do meu rebanho. Então, eu tenho que ficar atento com as
com os cuidados das minhas instalações e das minhas pastagens, para que eu não possa favorecer a incidência de doenças dentro do meu sistema, ficar atento a questões de ambiência, de bem-estar animal. O animal ele deve estar num sistema onde ele se sinta confortável, ele não tem problemas relacionados a estresse de temperatura, né? Ele não tenha problema relacionado a estresse através de uma alta taxa de lotação. O que seria essa taxa de lotação? Muitos animais habitando o mesmo espaço, isso gera um estresse aí muito grande, né, nos meus animais. Estresse nutricional, ou seja, a alimentação ela não está conseguindo suprir a exigência em nutrientes do animal. Então, isso tudo envolve o aspecto sanitário. Dentro das instalações, o piso que eu estou utilizando é um piso propício, que ele não tende a danificar o casco do animal e gerar problemas relacionados a casco. Existem esterqueiras próximas, que podem ser áreas de proliferação de moscas. Muitas dessas moscas, vetores de parasitas, né? Ou então parasitos em si, né? Como, por exemplo, bicheiras, causadoras de miíases, mosca do chifre, mosca do estábulo, todos esses animais, todos esses insetos, né, que tendem a gerar um desconforto para o animal muito grande. E toda vez que eu falo de estresse no ambiente de produção animal, isso vai ser refletido lá na frente aonde? Na produção de leite. A produção de leite ela tende a cair. Entender qual é o momento correto para que eu possa descartar os animais dentro do meu rebanho. Então, eu vou ficar ali no meu sistema com vacas mais produtivas ou vacas mais velhas? Lembrando que vacas, a partir dos 5 anos, o que tende a acontecer? A produção de leite tende a cair, né? Então, muitas vezes eu estou oferecendo ali uma dieta de boa qualidade e a produção ela está aquém do potencial que poderia ter num animal em sua plenitude de produção, uma vez que os animais que eu possuo ali são animais mais velhos. Essa condição de descarte ela é muito importante também em programas de melhoramento, né? Uma vez que eu trabalho com matrizes, com vacas de uma genética mais apurada, eu consigo estar descartando aquelas vacas com uma genética mais baixa. Condições de controle é muito importante, né, para que eu possa realmente entender o preço dos insumos que está chegando, se eu vou trabalhar com sistemas mais a pasto, utilização de medicamentos, a identificação de quais problemas estão ocorrendo na minha propriedade e que necessitam de solução, quais seriam os principais soluções para que eu possa solucionar possíveis erros de manejo que estão ocorrendo dentro da minha propriedade. Muitas vezes, erros de manejo, eles tendem a acontecer. Agora, o que eu não posso fazer é o quê? É continuar fazendo aqueles mesmos erros. Esses erros, eles devem ser identificados e, posteriormente, solucionados. Além disso, nós nunca devemos esquecer do aspecto social, o aspecto humanitário. Lembrando que a atividade leiteira, ela envolve também o quê? A relação interpessoal. Uma vez que o que acontece? Nós temos ali profissionais, muitas vezes funcionários, ou mesmo uma mão de obra familiar envolvendo aquela atividade. Então, é importante cada vez mais trabalharmos com o quê? Com capacitação de mão de obra dentro do nosso sistema.
e muitas vezes trazer aquele profissional, aquela mão de obra envolvida no nosso sistema, para que ele possa ser parceiro da propriedade. Ele ter uma participação realmente efetiva, ele sentir realmente gosto e prazer em trabalhar naquela propriedade, né? Noções de comprometimento e além do aspecto de capacitação, trazer para todos aqueles profissionais ali que estão envolvidos naquela atividade conhecimento através da aplicação de cursos, minicursos, né, que são importantes para que as pessoas que envolvam a atividade leiteira, elas possam cada vez mais estar mais capacitadas para poder trabalhar naquela atividade. Lembrando que essa capacitação, ela não varia muito. Só as pessoas com nível de instrução maior devem ser mais capacitadas? Não. Muitas vezes o vaqueiro demonstrar para ele a importância de um manejo sanitário correto, de procurar trabalhar de maneira adequada na limpeza das instalações, técnicas de higiene durante a ordenha, são aspectos muito importantes e que influenciam na qualidade do leite. A importância do bom trato com os animais, né? Tratar os animais de uma maneira calma, tranquila. Nós já vimos que o animal submetido a uma condição de estresse, essa condição é totalmente refletida lá na frente em termos de queda de produção de leite. E um aspecto muito importante, que muitas vezes é negligenciado dentro das nossas propriedades, que é o quê? A capacidade gerencial, ou seja, tratarmos as nossas fazendas como empresas. Então, nós devemos tratar nossas propriedades como empresas rurais. Por quê? Porque o produtor, ele vive daquilo. Então, na medida que a capacidade gerencial da minha propriedade ela não ocorre da forma como deveria ocorrer, a chance daquele produtor quebrar e largar a atividade é muito grande. Dentro dessa capacidade gerencial, nós temos outros fatores muito importantes que envolvem sistemas de produção de leite, como a energia. Nós sabemos que em algumas propriedades rurais, o que tende a acontecer? O custo com a energia ela tende a ser mais baixa. Hoje em dia, graças a Deus, grande parte das nossas propriedades possui luz elétrica. Mas num tempo aí, num período não muito distante, era comum chegarmos em algumas propriedades leiteiras onde não existia energia elétrica. Muitas vezes a energia era obtida através de quê? De geradores. Hoje em dia, um fator que vem tendo um grande destaque relacionado à energia tem sido o quê? Energia solar. É uma estratégia muito interessante. Lógico que ela demanda um grau de investimento inicial maior, mas que lá na frente gera uma redução de custo muito interessante. Além disso, entender quais são os impostos que envolvem as nossas atividades. Lembrando que, infelizmente, a gente vive num país onde a carga tributária, né, o número de impostos, é altíssimo. Para vocês terem ideia, o Brasil é um dos países que mais cobram impostos no mundo. Tem até uma comparação muito interessante, né, do número de impostos que é cobrado aqui no Brasil em relação à Suíça, que é outro país onde a carga tributária é muito grande. Só que muitas vezes a gente se depara com aquela situação, né? Os impostos que são cobrados na Suíça, a gente vê eles sendo aplicados na melhoria da nossa população. Infelizmente, no Brasil, a gente não se depara muito com esses tipos
de situações. Então, a carga tributária do nosso país, realmente, ela deve ser levada em conta, né? Existem dados aí que demonstram que a gente tem que trabalhar aí próximo de 3 meses a 4 meses no ano somente para pagar imposto, demonstrando como que essa questão pega dentro dos nossos sistemas de produção. Aspectos relacionados ao transporte. Esse leite ele vai ser coletado ou ele é beneficiado dentro da propriedade? Se ele é coletado através de caminhões de algumas cooperativas, o que tem de acontecer? A logística para que esse leite ele possa ser coletado, como que ela ocorre? São estradas mais tranquilas ou são estradas que, durante o período chuvoso, elas tendem a ficar impossibilitadas através do acesso? Isso tudo influencia. Nós já vimos que o leite ele é um produto que altamente perecível, ele não consegue ser armazenado por muito tempo. Então, na medida que eu tenho problema de acesso à minha propriedade, principalmente em algumas épocas do ano, isso muitas vezes pode levar o meu sistema a entrar em colapso. Além disso, conhecimento das instalações. Para que eu possa fazer instalações corretas, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um conhecimento técnico muito interessante. Muitas vezes, as instalações, o conhecimento das minhas instalações, elas não devem ser aquelas instalações que são muito caras, onde eu tenho um custo muito alto. Elas podem ser simples, mas devem funcionar de acordo com o que é exigido pelo meu sistema de produção. Então, tem como eu trabalhar de uma forma simples dentro das minhas instalações, nós vamos ver isso, mas que elas sejam funcionais, que elas realmente atendam o meu sistema de produção de leite. Adequar as instalações de acordo com o nosso sistema é muito importante, né? E de acordo com a necessidade e também sendo dimensionada de maneira correta. Então, o coxo ele tem que ser dimensionado de maneira correta, o bebedouro, o espaço existente dentro das minhas instalações tem que ser um espaço que consiga comportar os animais que estejam ali dentro, sem que cause condição de superlotação, causando condições de estresse. Tem que ser instalações que não possibilitem problemas sanitários, né? Instalações muito úmidas mesmo é um problema muito grande que a gente tem, porque em ambientes muito úmidos eu tenho uma possibilidade de ter problemas sanitários muito maior do que o que ocorre, por exemplo, em ambientes mais secos, onde eu tenho uma menor proliferação daqueles micro-organismos que são causadores de doença. Além disso, ficar atento ao mercado. Qual seria a melhor época de comercialização do leite? Na atividade leiteira, nós temos uma questão que ela deve ser levada em conta. O que acontece? Nós já falamos que nós temos 2 épocas aqui na nossa região, bem delimitadas, né? Nós temos uma época de chuva e uma época de seca. E muitas vezes o preço do leite ele tende a variar com relação a essas diferentes épocas do ano. Então, muitas vezes, no período chuvoso, que é quando eu tenho maior oferta de alimento, o que acontece com o preço do leite? Ele cai. E no período chuvoso, seco, que é quando eu tenho maior gasto, né, com alimentação, com o meu rebanho, o preço do leite tende a subir. Então, eu tenho que entender essas características de mercado. Não só isso. Dentro dessas características de mercado, eu tenho que entender a importância de eu produzir um leite de quê? De qualidade. Na medida que eu produzo um leite de qualidade, eu consigo obter maior valor pelo litro de leite comercializado. Da importância de nós trabalharmos focando uma maior produção dentro da nossa propriedade, mas não só isso é importante. Produzir com qualidade.
Um outro aspecto importante, muitas vezes, diz respeito à venda de animais. Né? Existem épocas do ano onde os animais eles estão mais valorizados, mais caros, e épocas do ano onde eles estão mais baratos. Então, por exemplo, final do período seco, muitas vezes aquele produtor que não se preparou e que muitas vezes não tem mais condição de tocar a sua atividade por falta de alimento, ele é uma época adequada para que aquele produtor que se preparou possa adquirir animais aí no mercado por um preço mais baixo. Agora, já no período chuvoso, que é uma época de maior oferta de alimento, o que tende a acontecer? O preço do animal ele tende a ser maior. Então, essas condições de mercado são condições aí muito importantes. Além disso, um aspecto importante é entendermos a localização da nossa propriedade. Nós moramos próximo à propriedade, onde é uma região que é consumidora de leite, existem cooperativas próximas ali que podem estar comprando esse leite, ou existem laticínios que podem estar beneficiando o leite para que eu possa comercializá-lo para essas empresas. Esse é um aspecto muito importante. Aqui na nossa região, graças a Deus, nós temos, né, muitas cooperativas que realmente podem ser utilizadas aí como parceiras na compra e comercialização deste leite. A compra de insumos é um aspecto muito importante também, dependendo da região e do mercado. Toda vez que eu falo de insumos agrícolas, eu estou me referindo ao quê? Aqueles produtos que vão ser utilizados para tocar o meu sistema de produção. Então, por exemplo, ração, né, o concentrado, o sal mineral, os adubos. Isso tudo são exemplos de insumo. E muitas vezes esse preço de insumo ele tende ao quê? A variar em diferentes épocas do ano. Então, pode ser que em algumas épocas do ano, o que aconteça? O preço do milho está mais caro. Então, por que não procurar trabalhar com outras opções, onde eu consiga atender às exigências do animal, mas que estejam com um preço mais em conta? Dentro aí de produtos utilizados como energéticos, por exemplo, substituição ao milho, eu posso utilizar sorgo, eu posso utilizar o arroz, eu posso trabalhar com mandioca, que são produtos o quê? Também muito energéticos, assim como o milho, e que, dependendo da época do ano, pode estar com um preço mais interessante. Eu consigo fazer isso? Sim, desde que eu consiga formular a minha dieta e ela atenda às exigências dos animais. Não só isso, né? O preço farelo de soja tende a variar muito, então a gente tem que ficar atento a esse mercado de insumos. Por exemplo, muitas vezes a cooperativa ou as associações elas podem ser importantes. Por quê? Porque elas conseguem vender, né, na medida que eu sou um cooperado ou associado, esses produtos de maneira mais barata. Por quê? Porque são produtos que são adquiridos numa maior quantidade. Na medida que eles são adquiridos numa maior quantidade, você consegue comprar por um custo mais reduzido. O que não aconteceria, por exemplo, quando você compra esses produtos de maneira mais individual. Então, a compra de insumos e desses alimentos é um fator muito importante. Além disso, os maquinários, né? Eu trabalho com tipos de sistemas mais mecanizados ou com maior utilização de mão de obra. Então, eu tenho que fazer realmente uma relação. Mão de obra, a gente sabe que é um processo muito caro, né? Não está fácil também de arrumar mão de obra para trabalhar na atividade leiteira, o que leva muitas vezes a gente ao quê? A trabalhar com mecanização agrícola. Agora, se eu vou trabalhar com maquinários agrícolas dentro da minha propriedade, eu tenho que ter uma maior qualidade de mão de obra para poder tocar todas aquelas operações ali presentes dentro do sistema. Além de ficar atento com a manutenção, reposição de máquinas, de acordo com a necessidade. Aí, chegando aqui no final, as vacas,
né, em lactação? Como é que está sendo a qualidade do leite que está sendo produzido? Quais são as técnicas de reprodução que eu tenho trabalhado? Monta natural, monta controlada ou inseminação artificial? Os aspectos nutricionais, lembrando que os aspectos nutricionais eles estão diretamente relacionados à exigência do animal que eu trabalho. Se ele é um animal mais produtivo, ele come mais, logo, ele é um animal mais exigente em termos de nutrição. Maior gasto com alimentação eu vou ter. Condições de conforto animal, né? De bem-estar. Eu tenho que proporcionar para aqueles animais uma condição de conforto para que ele possa ser refletido na produção. E a estrutura do rebanho. Conhecer o número de vacas que eu tenho dentro do meu sistema, o número de vacas secas, de vacas em lactação, o número de novilhas, né, e outras categorias. Então, eu falo com vocês, é fácil, meus amigos, trabalhar com leite? Não é. Não só com leite. A atividade agrícola, agropecuária, ela é uma atividade extremamente complexa. Assim como eu tenho esses fatores que envolvem toda a atividade de produção leiteira, eu tenho vários fatores que estão aí presentes que envolvem outras atividades agropecuárias. Por isso que o planejamento e uma capacidade de gestão gerencial bem feita, ela tem que ocorrer para que o produtor ele possa se sustentar dentro da atividade que ele esteja trabalhando. Então, não é fácil nós trabalharmos com sistemas agropecuários. E aquele produtor que não se adequar e trabalhar nas suas propriedades, tratar as suas propriedades como empresas, ele cada vez mais vai ser o quê? Carta fora do baralho. Vai ser engolido por aqueles produtores que se prepararam e se planejaram de maneira correta. Daí a importância de entendermos todos esses aspectos que envolvem esses sistemas. Bom, basicamente, quando a gente trabalha com a atividade leiteira, nós podemos dividir os nossos sistemas de produção em 3 tipos. Sistemas mais extensivos, sistemas chamados de semi-extensivo, ou também conhecidos como semi-intensivo, e sistemas mais intensificados. O que caracterizaria esse sistema mais extensivo? É aqueles onde os animais são criados em grandes áreas, né? Os animais são criados mais soltos. Muitas vezes esses sistemas são sistemas exclusivos a pasto. São características de grandes propriedades, né? Que não é muito as condições das propriedades aqui das nossas regiões. E são tipos de sistema onde os animais tendem a sofrer muito com o clima e com a quantidade e qualidade do alimento. Porque muitas vezes são sistemas onde eu trabalho com regiões que têm muito problema com aspectos que envolvam a sazonalidade climática. E geralmente, eu sempre gosto de frisar geralmente, né, porque existem sistemas extensivos onde você consegue trabalhar com maior nível de tecnificação. Eles são sistemas que apresentam animais de mais baixa produção, animais que tendem a apresentar aí até 6 litros de leite por dia. Então, você trabalha aí com animais de baixo desempenho produtivo, muitas vezes animais mestiços, né, com dupla aptidão voltado para a produção de carne e também produção de leite. Então, não existem muitos investimentos, por exemplo, em instalações, em equipamentos, e na maioria das vezes, como eu falei com vocês, o gado é mestiço, mais rústico e de dupla aptidão, né? Muitas vezes os bezerros machos são utilizados para corte, para venda, né, de carne, e as fêmeas utilizadas na produção leiteira, embora a produção leiteira, no geral, seja mais baixa. Então, normalmente, nesses tipos de sistemas, é realizada apenas uma ordenha durante o dia. E no pasto ali cercado, normalmente ocorre o quê? A presença de bebedouros,
e saleiros, onde são colocados sais minerais. Lembrando que esses sais minerais, eles devem ser variados de acordo com a época do ano, né? Então, por exemplo, durante o período chuvoso, geralmente você trabalha somente com sal mineral. Já no período seco, é recomendado trabalhar, além de sal, um sal de melhor qualidade, um sal proteinado, você também trabalhar com concentrados no coxo, para que eu possa ter um sistema, né, que se mantenha com a produção igualitária ao longo do ano. Então, embora eu muitas vezes identifique esses sistemas como sistemas de uma mais baixa condição técnica, tecnológica, são sistemas onde eu consigo também trabalhar com tecnologia. Um dos aspectos está relacionado a isso aqui, né? Geralmente, nesses sistemas, você não repara produtores aí preocupados com a suplementação alimentar de alimentos volumosos ou concentrados e apenas com a aplicação de sal mineral. Agora, já existem sistemas que você trabalha de formas mais extensivas, onde os produtores se preocupam com suplementação alimentar de volumoso e concentrado, com maior taxa, né, de lotação em diferentes épocas do ano, ou seja, no período chuvoso, eu consigo colocar uma maior quantidade de animais dentro do meu sistema, se preocupa também com maior manejo relacionado às pastagens. Então, são sistemas que, embora sejam caracterizados como uma condição de produção mais baixa, pode também, em alguns casos, através de tecnologia, serem trabalhados com um nível de produção maior. Então, está aí alguns exemplos, né, desses tipos de sistemas. Sistemas que são trabalhados em áreas maiores, com animais mestiços, mas que, dependendo do manejo empregado, eu consigo boas produções. Então, se eu tenho um manejo de pastagem bem feito, respeitando a altura da pastagem, conciliando produção com qualidade, se eu consigo regular as taxas de lotações em diferentes épocas do ano das minhas pastagens, né, se eu consigo trabalhar com animais de uma genética mais interessante, eu consigo tornar esse sistema mais produtivo. Além da preocupação com a suplementação alimentar em épocas mais secas do ano. Um dos aspectos muito importantes nesse tipo de sistemas mais amplos diz respeito ao quê? A fornecer um ambiente propício para aqueles animais. Então, desde que eu trabalhe em sistemas mais extensivos, mas que sejam pastais onde eu tenho a presença de árvores ali inseridas, eu consigo fazer com que o quê? Com que os meus animais ali, nas horas mais quentes do dia, eles possam encontrar áreas de refúgio onde eles possam sofrer menos com problemas relacionados a temperaturas muito quentes, né? Lembrando que toda vez que o animal ele é submetido a um processo de estresse, o que tende a acontecer? Ele tende a refletir aquilo na sua produção, ele vai produzir menos. Então, locais que possibilitem áreas sombreadas para que esses animais possam ficar ali durante os períodos mais quentes do dia, são áreas e sistemas bem manejados. Existe uma série de trabalhos que comprovam maior desempenho desses animais em áreas onde eu tenho a presença de sombra para que esses animais possam ficar. São locais onde eles vão comer mais, uma vez que eles estão menos estressados, e, consequentemente, isso é refletido na produção. Além disso, preocupação relacionada com a suplementação alimentar e com o coxo do animal, né? Nas épocas mais chuvosas, trabalhar com o coxo ali com sal mineral comum, né, que é utilizado. Agora, em épocas mais secas do ano, nesses coxos, muitas vezes, ficar atento com o quê? Ficar atento com aspectos relacionados à suplementação, através de um sal mineral de melhor qualidade,
através de concentrados energéticos e proteicos que vão estar deficientes na área das pastagens e também relacionados à suplementação de alimentos volumosos, uma vez que durante o período seco do ano, como acontece aqui nas nossas regiões, a produção e a qualidade das nossas pastagens, elas vão estar muito abaixo daquelas produções e qualidades encontradas durante o período da chuva. Então, esse aspecto aí é um aspecto muito importante para ser utilizado, não só em sistemas extensivos, como em sistemas semi-extensivos ou semi-intensivos, quando eu trabalho com piquetes, né, eu vou rotacionando meus animais ali dentro desses piquetes. Então, um aspecto... André, desculpa estar... Tranquilo, pode falar. Desculpa estar te incomodando, que nós estamos com um probleminha aqui na tela de quem está com computadores. Está aparecendo somente a sua apresentação muito pequenininha. Está dando para ver o seu slide muito pequeno. Mas começou a aparecer agora? Não tem muito tempo, não, porque alguém clicou lá para apresentar e aí acho que não voltou com tela inteira como estava no início. Vamos sair e entrar de novo para ver se melhora. Na sua apresentação, com a sua apresentação, você para de apresentar e apresenta novamente. Isso, é isso. Porque acho que quem está no celular consegue ver normal. Quem está no notebook ou no computador, fica a tela inteira e apresenta separadamente. Entendi. Então, vamos retornar a parar de compartilhar a tela, e aí eu vou colocar para apresentar de novo. Isso. E aproveitando, pessoal, daqui a pouco vai ser disponibilizado o link de presença, tá? Isso aí. Agora sim. Melhorou, né? Voltou normal. Então, pessoal, a preocupação com as pastagens em sistemas mais extensivos tem que ser uma preocupação constante. Uma vez que o quê? Esses animais, eles tendem a ficar ali o ano inteiro dentro desses ambientes. Então, o manejo correto dessas pastagens é muito importante. Então, eu sempre gosto de frisar que muitas vezes o pessoal acha que esses sistemas mais extensivos são sistemas onde a produção ela é mais baixa. Ok, eu até concordo. Mas não quer dizer que eu não possa trabalhar com tecnologia. Eu tenho opções tecnológicas de serem utilizadas, que envolvam a genética dos animais que eu estou trabalhando, o manejo de pastagem correto, o manejo nutricional feito de maneira correta, o manejo de bem-estar animal através que eu forneço sombra para esses animais, e tudo isso vai ser refletido no quê? Na maior produção de leite dentro do meu sistema. Bom, um outro tipo de sistema muito utilizado, e principalmente aqui na nossa região, é o tipo de sistema que a gente chama de sistema semi-extensivo ou semi-intensivo. É aquele tipo de sistema onde os animais permanecem a pasto e recebem uma complementação alimentar ali no coxo. E é um tipo de sistema muito comum a gente trabalhar com o quê? Com a pastagem dividida em piquetes. Né? Sistemas bem manejados, você trabalha com alturas de entrada e de saída dessas pastagens. Lembrando que, de acordo com a pastagem que eu esteja trabalhando, hoje em dia já existem dados na literatura, né, que eu consigo compreender qual que é a melhor altura para que eu possa estar entrando com meus animais dentro daquele piquete e qual que é a melhor altura para que eu possa estar retirando aqueles animais dentro do piquete. Essa altura ela é importante por quê? Porque através dessas alturas feitas de maneira correta, eu consigo conciliar a produção da pastagem com a qualidade nutricional. Então, na medida que aqueles animais estão ali dentro daqueles ambientes, eles estão se alimentando de uma pastagem altamente nutritiva e com um bom nível de produção.
Isso aí, dentro desse tipo de sistema, faz com que esses sistemas eles se tornem muito eficientes e contribui também na redução do custo de produção, uma vez que nós já vimos que pastagens bem manejadas fazem com que o custo do meu sistema ele diminua bastante, principalmente relacionado à nutrição alimentar. É comum nessas pastagens também nós trabalharmos com o quê? Em alguns tipos de sistemas, com esses piquetes irrigados, né? E aí você fica menos sujeito à sazonalidade climática, principalmente da época seca do ano, que é um período ali marcado por uma menor incidência de chuva. Então, pode ser que esta irrigação ela possa ser utilizada ali durante aquele período, contribuindo, portanto, na produção e qualidade das minhas pastagens. Agora, é sempre importante salientar que nesses tipos de sistemas, são sistemas onde eu tenho um maior gasto com adubação de pastagens. Então, necessariamente, quando os animais saem daquele piquete, eu tenho que repor os nutrientes ali exigidos por aquelas pastagens que ali estão via reposição através de adubação. Se isso não for utilizado, essa reposição através da adubação, a chance do meu sistema entrar em colapso, as minhas pastagens entrar em processo de degradação, é muito grande. Então, a reposição de nutrientes via adubação, ela é necessária nesses tipos de sistemas. Então, são sistemas aí caracterizados como animais de média produção até 15 litros de leite por dia, né? São animais ali de uma produção mais alta em relação àqueles sistemas mais extensivos. O período seco do ano, que pode ocorrer em algumas regiões aí do Brasil, é aquelas onde a oferta de alimento ela é mais escassa, nós já vimos. Então, a necessidade de suplementação alimentar para os animais, ela deve acontecer, seja através de concentrados e também de volumosos. E, basicamente, ali no período chuvoso, a alimentação é feita a pasto, né? E, muitas vezes, você pode estar também adotando ali a utilização de concentrados, visando uma maior produção de leite, próximo ali ao período em que aquele animal vai ser ordenhado. Isso aí nós vamos ver muito quando a gente for tratar de manejo nutricional. Então, são necessárias instalações mais sofisticadas para esse tipo de sistema em relação ao sistema extensivo. Tanto, por exemplo, utilizado na conservação de alimentos como silos, fenos ou capineiras de cana-de-açúcar, que são utilizados durante o período seco do ano, quanto aquelas de fornecimento aos animais nos coxos, né? Concentrado de melhor qualidade, sal mineral de melhor qualidade, uma vez que o quê? Uma vez que eu estou trabalhando com animais mais exigentes nutricionalmente, mais produtivos, do que em sistemas mais extensivos. Então, nesse tipo de sistema aqui, é interessante eu trabalhar com um gado mais selecionado, mais produtivo em relação ao que eu trabalho em sistemas mais extensivos. É muito comum nesses tipos de sistema a gente dividir animais em lotes, de acordo com as suas categorias e produções. Então, por exemplo, vacas mais produtivas são colocadas em um lote, vacas de média produção em outra, e vacas de uma produção mais baixa em outro lote. Vacas ali no pico de produção são colocadas em um lote separado. Vacas já no final de lactação em outro lote. Vacas secas em lotes separados. Esta questão, pessoal, de divisão de lotes é uma questão muito importante dentro do desempenho final do animal dentro do sistema. Por quê? Porque se eu consigo trabalhar com essas categorias de acordo com a produção e de acordo com a categoria que eu esteja trabalhando, eu consigo fazer com que ocorra uma redução bastante significativa
no meu gasto relacionado à alimentação. Então, muitas vezes, animais que precisavam comer menos, ou alimentos de menor exigência nutricionais, eles não podem ser colocados na mesma condição de animais mais exigentes. Por quê? Porque eles tendem a ser menos exigentes do ponto de vista nutricional. Normalmente, os bezerros, por exemplo, machos, nesse tipo de sistema, eles são descartados ou vendidos ao nascer, né? Porque são animais mais voltados para quê? Para leite, né? Eles não são aqueles bezerros, aquela bezerrada mais voltada para dupla aptidão, né? Para ganho de peso, como acontece, por exemplo, em sistemas mais extensivos. Então, é comum a gente ver esses bezerros sendo descartados ali durante o nascimento. E as bezerras e novilhas são criadas em piquetes separados das demais categorias. Então, animais separados de acordo com a sua categoria e a sua produtividade. É comum, nesse tipo de sistema, a gente lançar mão do processo de quê? De rotação de pastagens, como eu falei com vocês, né? Então, eu vou rodando os animais ali dentro dos meus piquetes, respeitando aquela condição de altura de entrada e altura de saída e de oferta de alimento com melhor valor nutricional. Então, é comum ali animais ficarem próximos de 1 até 2 dias dentro do meu sistema, mas o interessante é que respeite realmente essas alturas de entrada e de saída recomendadas de acordo com a forrageira que eu estou utilizando. Como são animais mais produtivos, é comum nesse tipo de sistema eu obter animais que possam ser feitas 2 ordenhas diárias e dependendo do tipo de produção, né, se são animais ali com produção próximo de 20 litros de leite por dia, até 3 ordenhas. É comum o emprego de inseminação artificial nesses sistemas e onde as vacas que não emprenham com facilidade são descartadas do sistema. Além de necessitar de melhores instalações em relação ao sistema extensivo. Então, o gasto que eu tenho com as instalações é sempre maior nesses tipos de sistemas. Então, basicamente, ele exige as seguintes instalações, né? Um estábulo de ordenha, um curral de espera, um curral para que eu possa manobrar os animais, um curral de alimentação com bebedouros, coxos para alimentos e para minerais, né, que são conhecidos aí como saleiro, maior gasto com bebedouros, com reservatórios de água, com silos, se eu for fazer silagem, fenis, se eu for trabalhar com fenos, ter maior cuidado com as esterqueiras, né, porque eu vou ter uma maior produção de resíduos, maior gasto com cerca para poder dividir os piquetes. É muito comum o pessoal trabalhar com cerca elétrica, porque ela dá uma diminuída no custo com relação às instalações nesse tipo de sistema. Então, nós temos aí alguns exemplos, né, de áreas com diferentes piquetes. Muitas vezes temos aqui a sala de ordenha, podendo ser de maneira mais sofisticada ou de maneira mais rústica, nesses tipos de sistemas. Uma importante atenção deve ser dada à qualidade da pastagem que é oferecido, uma vez que eu trabalho com animais de uma produção maior em relação àqueles animais que estão sendo trabalhados, por exemplo, em sistemas mais extensivos. Então, a qualidade da pastagem e a sua produção tem que ser algo realmente levado em conta. E lembrando que quando eu consigo ter uma atenção especial na qualidade e na quantidade de pasto produzido, eu consigo dar uma diminuída no meu custo de produção em relação ao gasto com a nutrição. Então, ficar atento realmente ao período de entrada e de saída desses animais dentro do piquete, né, uma condição aí muito importante. Hoje em dia nós temos já dados da maioria das pastagens dos capins utilizados nesse tipo de sistema com relação à altura de entrada e altura de saída, e isso facilitou muito as nossas condições de manejo, né, uma vez que a gente consegue conciliar
produção de pasto com qualidade da pastagem ofertada pelo animal. E lembrando que são tipos de sistemas onde eu consigo trabalhar em áreas de diferentes declividades. Eu posso trabalhar em terrenos mais planos, como em áreas como essas mais declivosas. Aqui é um exemplo, né? Eu tenho uma propriedade que eu conheço lá em Minas, onde tem aproximadamente 31 piquetes aí, cada um com 1.800 metros quadrados cada. As instalações, como vocês podem perceber, são instalações simples, mas são bastante funcionais. Eu tenho trabalho com ordenhadeira, aqui a gente consegue observar a presença do tanque, e eu tenho aí 36 vacas produzindo aí uma média diária de 580 litros de leite por dia. Isso aí dá próximo de 16 litros de leite por animal, ou seja, uma produção bem interessante em áreas declivosas, sem ter um gasto muito grande envolvendo instalações, como vocês estão reparando. O foco maior vai ser dado no quê? No manejo nutricional do meu sistema, seja voltado para a qualidade de pasto, seja voltado para a qualidade de concentrado e de sal mineral ofertado no coxo e qualidade de água no bebedouro, e também a um maior cuidado relacionado com a genética dos animais. Então, eu tenho ali, durante a ordenha, um coxo que possibilita com que esses animais possam estar se alimentando de um concentrado, com aproximadamente ali 22% de proteína bruta dessa que é interessante para que esse animal possa produzir próximo aí desses 16 litros de leite esperados. E, como vocês podem reparar, instalações simples, mas funcionais, que funcionam. Esse é um aspecto aí muito importante. E para a gente finalizar o nosso dia de hoje, existem também aqueles sistemas mais intensificados, que é aquele sistema característico de pequenas e médias propriedades. Nesses tipos de sistemas, eu tenho que ter um maior investimento, consequentemente, um maior capital para poder investir. A mão de obra ela deve ser mais especializada. São animais de uma produção muito mais alta do que aqueles vistos até agora em sistemas extensivos e intensivos. Dessa forma, maior cuidado com relação à alimentação eu tenho que ter. São animais com a genética superior ao que nós vimos até agora, com a produção acima de 15 litros de leite. É comum nós nos depararmos com animais que produzem aí de 30 a 40 litros de leite de média nesses sistemas. Então, basicamente, eles exigem as seguintes instalações: estábulo de ordenha, galpões de estabulação livre, curral de espera, curral de manobra, um curral de alimentação com bebedouros, coxo para alimentos e para minerais, bebedouros, um galpão, né, um salão para poder colocar aí o depósito de ração, e também uma fábrica de ração que possibilite com que a minha ração seja produzida dentro da minha propriedade, o que faz com que o custo do meu sistema diminua de maneira bem considerável. Uma sala de máquinas, né, um galpão para eu poder guardar aquelas máquinas, veículos e equipamentos utilizados, reservatórios de água, muito importante, né? Toda vez que a gente fala de água, vamos lembrar que o leite ele possui na sua estrutura mais de 80% de água. Dessa forma, eu tenho que oferecer água em quantidade suficiente e de qualidade. Na medida que o animal produz aí próximo de 40 litros de leite, é lógico que o consumo dele de água vai ser maior. Silos, né, que possibilite armazenamento ali de silagens, fenis, de feno, esterqueiras, a quantidade de insumo, né, de resíduos produzidos nesse sistema tende a ser muito grande. Inclusive, é uma forma aí da gente poder obter um dinheiro a mais, né, comercializando esses estercos. É o maior gasto com cerca.
E a grande vantagem do sistema intensivo em relação aos outros sistemas é o quê? Ele é um sistema mais eficiente, propiciando maior aumento da produtividade, pois o alimento ele pode ser produzido em áreas menores, armazenado e fornecido durante todo o ano. Só que, por outro lado, é um sistema muito mais caro, né? O gasto que eu tenho com instalações é muito maior. Por isso que eu sempre falo que tudo tem que ser feito no aspecto gerencial. Ele deve realmente ser levado ali na ponta do lápis. Tem que fazer conta, para ver se realmente o que foi investido está sendo compensado na produção, na maior produção de leite que o meu sistema me fornece. Os animais eles são separados em instalações próprias, também respeitando aquela questão de diferentes lotes, animais divididos de acordo com maior produção, com animais mais velhos, de animais mais novos. Isso é muito importante dentro de um planejamento nutricional bem feito. Então, nós temos aí alguns exemplos, né? São exemplos aí que o animal ele trabalha nessas estruturas, que são estruturas cobertas. Muitas vezes a genética desses animais são animais mais adaptados a climas temperados, onde eu tenho que ter um maior gasto, né? Com, por exemplo, bem-estar animal, principalmente com altas temperaturas. Então, muitas vezes é comum eu utilizar nesse tipo de sistemas ventiladores, nebulizadores. Então, realmente, o gasto que eu tenho com essas instalações é muito grande. E também um aspecto importante com a qualidade da dieta que eu estou oferecendo, tem que ser uma dieta de melhor qualidade, uma vez que são animais mais produtivos. Vamos lembrar sempre que quanto mais produtivo o animal, melhor qualidade deve ser a dieta, né? Dieta de maior valor nutritivo. E um tipo de sistemas que tem crescido muito tem sido esses dois aí, nesses tipos de sistemas intensificados, né? O freestyle e o compost barn, que é um sistema que tem ganhado aí muitos adeptos de 2012 para cá em tipos de sistemas mais intensificados. Então, o freestyle geralmente são esses sistemas onde os animais eles têm livre acesso ali dentro desses sistemas. São sistemas onde os animais eles possuem camas individualizadas e acesso aos bebedouros e também aos comedouros, né, aos coxos. Então, essa visão aérea aí a gente consegue visualizar melhor, né? Eles têm como característica importante que a vaca ela pode se movimentar livremente ali dentro do sistema, né? Antes e após serem ordenhadas, a gente observa a presença de coxos, aqui presente no final, bebedouros, né? Agora, como já deu para perceber, o custo que eu tenho com essas instalações desses sistemas é muito mais alto. Lógico que para compensar isso aí, eu tenho que trabalhar com animais o quê? Muito mais produtivos. Então, quais seriam as principais vantagens desse sistema freestyle em relação, por exemplo, a outros sistemas, como o compost bar, por exemplo? O custo operacional ele é mais econômico. Então, embora eu tenha um maior custo na construção das instalações, na operação do sistema como um todo, eu tenho uma maior economia, porque eu tenho menor gasto com o quê? Com mão de obra, e a gente sabe que mão de obra não é algo muito barato. A mecanização desses sistemas ela é fácil de ser realizada, né, desde que eu trabalho com mão de obra especializada. Os animais caminham ali tranquilamente, então você não tem muito problema de animal estressado, como acontecia, por exemplo, naqueles sistemas em que os animais eles ficavam restritos às baias. Eu tenho menor área de repouso necessária quando comparada com a de repouso coletivo, né? Então, os animais eles têm ali livre acesso dentro daquele sistema. As vacas permanecem mais limpas do que, por exemplo, em alguns sistemas aí mal manejados, como sistemas a pasto, quando mal manejados, que eu tenho muito problema de lama, e que pode gerar problemas de mamites e de mastites, e a alta flexibilidade para eu poder estar trabalhando com estratégias de alimentação, né, dividindo aqueles animais
em lotes e cada lote sendo atendido de acordo com a sua exigência nutricional. Agora, quais seriam os principais desafios desse sistema? Custo de construção muito alto, né? Menor atenção individual ao animal. Geralmente eu trabalho com um número de animais muito grande. Então, muitas vezes eu não tenho uma atenção muito grande de maneira individual, e sim um rebanho como um todo. Maior competição entre animais ali dentro daquele sistema, uma vez que o número de animais que eu tenho dentro desse sistema é muito grande. E se eu tiver problemas relacionados a manejo mal feito ali dentro daquele sistema, eu posso ter animais mais sujos e com problemas sanitários como mastites, como eu já falei com vocês. E o compost bar, para a gente finalizar, é aquele que eu falei que chegou de uns tempos para cá no Brasil. Então, os animais, eles têm livre acesso a essa estrutura, né? Nesse material, essa cama onde esses animais estão, ela é muitas vezes feita de serragem, né, maravalha, pode ser feita de casca de café, casca de arroz, e na medida que esses animais estão aqui presentes, aqui em cima, eu vou fazendo, revirando esses animais, essa cama, pelo menos 2 vezes por dia. Então, é como se fosse um composto mesmo, orgânico que está sendo formado, né? Inclusive, esse composto, posteriormente, ele pode ser utilizado ou para comercialização ou para adubação de áreas agrícolas dentro da propriedade. E aqui, em anexo a esse compost bar, eu tenho os coxos que são utilizados na alimentação e bebedouros para que esses animais possam se alimentar. A gente repara que os gastos, né, com ventilação, propiciando, portanto, maior ambiência e também possibilitando uma secagem mais rápida desta cama. Esta cama ela tem que ser bem equilibrada, né? Ela não pode ser nem muito seca, nem muito úmida, né? Para que realmente possibilite com que os micro-organismos que estejam ali presentes possam realizar a fermentação de maneira correta, o que caracteriza realmente a produção de um composto. Então, está aí, mais uma vez, uma planta demonstrando como que essas estruturas elas são realizadas. Ficar atento com a questão do número de ventiladores, é o maior gasto que eu tenho. Muitas vezes, em algumas propriedades, o pessoal trabalha com placas solares, para eu ter uma maior economia no gasto desses ventiladores. E, para a gente fechar, é importante que a instalação ela seja projetada com alguns critérios, né? Primeiro, o local deve ser escolhido de acordo com a posição do sol. Então, geralmente, elas são construídas no sentido leste-oeste, permitem uma boa ventilação. O pé direito ele tem que ser mais alto para possibilitar uma melhor ventilação ali e secagem daquela cama. Portões de entrada para que máquinas possam entrar ali para revirar aquela cama, para favorecer realmente o processo ali de fermentação aeróbica. Maior cuidado em relação ao dimensionamento deve ser feito de acordo com o número de animais que são alojados ali. Então, geralmente, a gente respeita ali, dependendo das condições, um espaço ali de 10 até 15 metros quadrados por animal dentro desse sistema. A escolha do material utilizado na cobertura de cana, da cama, então, nós podemos utilizar serragem, maravalha, podemos utilizar casca de café, que é um produto muito utilizado aqui na nossa região e de um baixo custo de aquisição, e um cronograma para que a gente possa manter aquela cama, né, de uma maneira correta, sem que cause danos sanitários aos animais. Para isso é necessário maior treinamento da mão de obra e de maior disponibilidade de maquinário. E quando a manutenção ela é feita de maneira correta, você consegue obter melhorias, como aumento da temperatura da cama, redução da umidade, com isso a gente melhora o processo de compostagem, os animais mais limpos, sem problemas, né, daqueles micro-organismos causadores de problema do leite, menor teor de CCS, melhor qualidade, menor redução da CBT, melhoria do bem-estar animal, ou seja, animais sem estresse, tendem a ter maior proteção, melhor qualidade dos cascos, uma vez que aquela cama
ela permite menos problemas relacionados com casco, né? Melhoria na condição do score dos animais, maior conforto e diminuição de odores e da incidência de insetos. Então, pessoal, cabe destacar que o quê? Que a escolha do sistema de produção ele é um valioso instrumento para que a gente possa avaliar o desempenho do nosso rebanho. E graças a isso a gente tem que realizar algumas anotações que são extremamente importantes, que nós vamos falar na próxima semana, juntamente com instalações, que são os chamados índices zootécnicos, que são índices muito importantes para que a gente possa entender se realmente o desempenho do meu sistema e do meu rebanho ele está sendo realizado da maneira correta. Então, agora eu vou parar a apresentação e vou deixar aí para o momento de perguntas. Alguma dúvida, pessoal? Roberto, alguma pergunta aí no chat? Ou alguém que queira perguntar? Não apareceu nenhuma pergunta no chat ainda. Nós vamos abrir assim 5 minutinhos para o debate. Se tiver alguma pergunta que gostaria de fazer, pode colocar no chat, ou pode levantar a mãozinha, ou pode perguntar diretamente aqui no microfone. Eu tive que fechar aqui o microfone para dar uma... Não, tranquilo. Uma tossida aqui. Deu para entender, pessoal? Ou vocês não estão entendendo nada, ou vocês entenderam tudo, né? Mas são informações que são valiosas, né, para o nosso aprendizado e para a construção do conhecimento, devemos saber, assim, a nível mesmo de crescimento, né? Isso vale tanto para os técnicos, futuros técnicos que estão presentes, que têm a responsabilidade de transmitir, fazer esses conhecimentos chegar até o produtor, como foi falado numa aula passada, de nível médio, como também nós temos alguns estudantes de universidades, né, de cursos voltados para a área da agronomia, que também tem essa premissa dentro do currículo de ser o extensionista da área agrícola, e esses momentos de diálogo, esses momentos de informações são muito importantes nessa dialógica que o mercado hoje, ele não para, né? Não para. Se o produtor, ele não se capacitar, se o produtor não buscar acompanhar as inovações tecnológicas, eles serão engolidos, né? Com certeza. E aí, nessa perspectiva, a pequena propriedade, como é uma característica nossa aqui da região norte do estado, especialmente aqui de Vila Pavão, ela tem que ser vista como uma empresa rural. E aí, nessa lógica dessa empresa rural, a gente tem, nesse olhar, a construção de de questões importantes que perpassam por esse domínio aí. Então, apareceu aqui 2 perguntas no chat. Beleza. Uma do Rafael Rodrigues, de Almeida, que pergunta qual é o tempo de gestação de uma vaca e quanto tempo após sua cria pode-se fazer a monta. Essa é a pergunta do Rafael. E a pergunta da Anaeli: qual a idade para o boi começar a cobrir? E também por quanto tempo ele mantém essa produção? Então, são 2 perguntas no chat. A primeira do Rafael, a segunda da Anaeli. Nós vamos ver muito de aspectos relacionados à reprodução quando a gente for falar sobre reprodução e manejo, né, de vacas leiteiras, mas já dá para adiantar. Por exemplo, período de gestação de uma vaca, ela vai ali próximo de 8 a 9 meses, né? E muitas vezes, o que acontece? O tempo com que essa vaca ela vai ficar presente dentro do sistema depende muito, né, do período que ela vai estar produzindo leite. Então, alguns animais, eles conseguem ter uma persistência de lactação maior, por exemplo, como acontece com animais holandeses, e outro tem uma persistência de lactação ao longo do ano
mais reduzida. Com relação ao bezerro, varia muito. Por exemplo, animais de mais alta produção, o bezerro ele é descartado na hora, né? Principalmente ali animais holandeses, pardo suíço e Jersey. Então, as bezerras, elas são levadas para bezerreiros individuais, onde já são separadas da mãe, após mamarem o colostro, que deve haver nessas propriedades banco de colostros dentro da propriedade. O colostro ele é muito importante para poder contribuir no sistema de defesa, né, imunológico desses bezerros. Os machos, muitas vezes, são descartados nesse tipo de sistemas. Agora, existem animais que eles só conseguem ser ordenhados, principalmente aqueles animais mais zebuínos, com o bezerro ao pé. Então, durante esses sistemas, os bezerros eles ficam mais tempo com a mãe, uma vez que elas só conseguem ser ordenhadas, né, graças a esse bezerro ao pé ali presente, realizando a mamada na mãe. Inclusive, aquela cabeçada que ele dá ali no úbere dessas vacas é uma forma de estímulo para que essa vaca ela possa ficar. Então, vai variar muito quando que a vaca ela vai tornar apta a apresentar cio novamente. Então, geralmente, quando a gente seca a vaca, num período aí próximo de 30 dias, um mês, ou até no máximo 45 dias, ela deve apresentar cio novamente e pode ser que ela já consiga ser ou inseminada ou coberta pelo touro. Com relação ao touro, né, que foi uma pergunta aí, quanto tempo um touro ele pode ficar dentro do sistema? Isso também varia muito, né, da finalidade do touro que eu trabalho. Um aspecto importante aí, que geralmente a gente fica com touros que são utilizados, reprodutores dentro do nosso sistema, de 6 até 7 anos, né? E muitas vezes nós temos que ficar atento também com o problema de consanguinidade. Então, realmente entender, de acordo com o número de animais que eu tenho, quais são aqueles animais que são filhos desse reprodutor. Por isso que não é recomendado um touro ficar muito tempo no sistema, né? Ele deve ser substituído, para a gente evitar, por exemplo, com que o touro ele possa estar cruzando com filhas, e muitas vezes isso pode gerar algum problema genético relacionado ao nascimento dos animais. Então, de 5 a 6 anos, basicamente, é o recomendado. Agora, se ele é um touro utilizado para retirada de sêmen, e seu sêmen é comercializado para outras propriedades, aí o tempo que ele vai ficar pode ser maior dentro do sistema. Então, vai variar muito, mas nós vamos ver isso muito aí mais para frente durante o nosso curso. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que deu para responder, André, porque beleza. As duas perguntas foi bem completa, né? Então, beleza. Foi bem resolvido. A não ser que Rafael e Naeli, ficou claro aí, tudo certo? Deu para entender? E aí não apareceu mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aqui no chat. O link da Naeli está tudo certo, o Rafael também falou que está tudo certo. O link para a certificação da lista de presença já foi disponibilizado. Se não tem mais dúvida, nós vamos encerrando, né? Esse primeiro momento, na verdade, esse segundo momento de formação. Sim. Sobre a questão da produção leiteira, né? Um pouco focado na nossa realidade e na realidade dos nossos, das pessoas que, na verdade, movimentam a economia do nosso município, do nosso estado e também do nosso país, que são esses camaradas que não deixam a peteca cair, né? São os que elevam, e eles merecem realmente que chegue lá algo de qualidade realmente, né? Algo que vai fazer ele, na verdade, qualquer produtor que pensa
na família, que pensa no viés econômico, ele perpassa por, se ele tem investimento, ele tem que ganhar dinheiro, né? Essa que é a grande verdade hoje, da disponibilidade desse viés aí, o econômico, o social e o ambiental, no equilíbrio, né, desses três ambientes aí, mas para a propriedade fornecer uma vida digna aos seus proprietários. Esse é o grande foco desse nosso curso e dessa nossa perspectiva do diálogo. Já agradecendo o André, e como a diretora não está, eu gostaria de ouvir a Sandra para fazer o fechamento do nosso segundo dia. Boa noite a todos, né? Eu estou aqui, assim, ainda tentando processar de tanta informação que a gente recebeu nessa data de hoje, né? Então, assim, meus parabéns aí, o professor André, os parabéns a todos que participaram, né? Assim, infelizmente, nossos cérebros não são computadores, a gente não consegue captar tudo, André, então você vai ver que de vez em quando a gente vai perguntando coisas que talvez você até já tenha falado, né? Às vezes, depois de um dia cansativo já, a gente não consegue captar tudo o que a gente gostaria, mas a sua fala foi muito boa, muito importante, trouxe muita informação para a gente, e com certeza vai nos ajudar a ir aprimorando aí nosso trabalho enquanto produtores rurais, né, enquanto famílias. Então, assim, o nosso muitíssimo obrigado em nome da escola e da equipe escolar, mas também em nome das famílias. Meus parabéns a todos. Muito bom. E lembrando, pessoal, que esse material ele fica disponibilizado, né? Então, muitas vezes, vocês perderam alguma informação ou quer dar uma revisada, então vocês podem estar acessando. Eu sempre mando o link das gravações, tem um canal lá no YouTube da escola que ele está ficando, né? Então, qualquer coisa está disponível aí para vocês e para a comunidade. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa Até noite. Na próxima quinta-feira com o nosso curso de interpretação e análise de solo. E na próxima semana voltaremos, para a terceira etapa do nosso curso. Boa noite, um abraço, fique com Deus.